Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC de Matemática. Hoje nós vamos falar um pouco da taxonomia de Bloom. Espero que nessa ATPC nós vamos aí trocar experiências, conversar um pouquinho. Eu vou aqui já projetar para vocês a nossa apresentação, para que nós possamos aí ganhar mais um tempinho, tá bom? Vamos lá, Dani, se quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer Dani, eu acho que o teu áudio está cortando. estar aqui com você. Bom, Dani, eu acho que o teu áudio, ele deu uma cortada, ele deu uma falhadinha aí. Depois você faz aí um teste no decorrer aí da formação, nós vamos observando, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos falar então um pouquinho, né, da nossa TPC. Novamente, aí sejam todos bem-vindos. A TPC de Matemática, da Diretoria de Ensino Região de Suzano. Agradecemos aí a participação de todos vocês, agradecemos a participação da nossa dirigente regional de ensino, Mara Silva Biotto, a supervisora de ensino responsável, a Miriam Mia, e o nosso diretor de núcleo também, nosso PCNP responsável, Raul Ferraz, tá bom? Então, hoje, que nós já nos apresentamos aqui para vocês, né? Eu, Sandra Regina, PCNP de Matemática dos anos finais, a Dani, que também já falou aí um pouquinho com vocês, PCNP de Matemática do ensino médio, e este material nós temos a colaboração aí da Márcia Buto, PCNP de LEM. Ela também que deu uma força aí para falar um pouquinho da taxonomia de Bloom. Dani, espero que teu áudio aí tenha voltado, que ele estava dando uma interferência, para nós darmos continuidade. Oi, Sandra, como que está agora? Tá ótimo, passa a palavra, Dani. Eu já antecipo aqui as desculpas ao pessoal, né? O ao vivo é assim mesmo. Se eu cair ou se falhar, vocês vão aí nos avisando, e aí a Sandra ou alguém aí no chat dá um toque para a gente, tá bom? Como que foi a escolha do nosso tema? Então, em 27 de agosto, nós tivemos uma formação no Centro de Mídias, né, sobre as avaliações externas em relação às habilidades essenciais com a matriz do SAEB. Percebemos a necessidade de estudos sobre a taxonomia de Bloom, revisada, e que está articulada com essas habilidades. E assim, trazer para vocês e socializar neste ATPC. Aqui nós temos os objetivos: inserir a aprendizagem colaborativa, né, no Canva, como metodologia de interação para levantar os conhecimentos prévios em relação à taxonomia de Bloom. Refletir sobre as estratégias de planejamento, entendendo a hierarquia dos processos cognitivos de acordo com os níveis de complexidade e com os objetivos de aprendizagem, sobre a taxonomia de Bloom. Fazer uso do resultado do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto 2021. Oferecer apoio de materiais necessários ao desenvolvimento da compreensão da taxonomia de Bloom e seus domínios cognitivos. Vivenciar através de uma oficina a taxonomia de Bloom e seus domínios cognitivos com o intuito de melhor compreensão geral de como aplicá-las nas avaliações externas. Nós pretendemos concluir esses objetivos hoje, né? Mas, no entanto, né, se o nosso tempo não for suficiente, nós vamos dar continuidade aí em outro módulo nos próximos ATPCs, né, Sandra? Isso, Dani, bom ter lembrado aí, pessoal, porque como vocês viram, os nossos objetivos são muitos, né? Então, nós já temos essa intenção mesmo. Caso o tempo aqui não seja necessário, dependendo da participação de vocês no chat, daí nós vamos tentar, né, para um próximo
momento da TPC continuar aí com o tema. Aqui nós vamos para a sensibilização. Então, eu vou ler para vocês aqui uma frase de Manuela da Silva Souza. Importante divulgar amplamente histórias de mulheres negras, cientistas e acadêmicas. Onde você não enxerga, você não se imagina. Manuela da Silva Souza, 33 anos, brasileira, é a primeira mulher e pessoa negra a ocupar o cargo de coordenadora do mestrado da Universidade Federal da Bahia. É formada em bacharelado em matemática pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduação também pela Universidade Federal da Bahia, USP e Unicamp. Todas na área de matemática com interesse em álgebra. Eu assisti e convido a todos a assistir também o encontro brasileiro em que ela participou. É o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Incrível, né, Sandra? Sim. Ela fala o seguinte, ela fala assim, matemáticas negras, quem são? Onde estão? Então, ela traz um mapa, um desenho do mapa, né, do Brasil, e dentro de cada região, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, ela coloca os nomes dessas mulheres que fazem parte desse meio acadêmico, mulheres matemáticas, negras, que estão em todas as regiões, né, do nosso país. Uma pesquisa que ela fez que demonstrou isso nesse encontro, né, apresentou nesse encontro de 2019. E, além disso, ela traz algumas explicações dentro do tema dela, de álgebra, né, que ela é coordenadora do mestrado, e, assim, excepcional. Muito bacana, convido vocês para assistir. Sim, e é muito interessante, né, Dani, porque nessa palestra, nesse encontro de mulheres matemáticas, ela traz a questão até o porquê, né, desse tema, porquê de falar das mulheres matemáticas negras, quem são e onde estão, porque ela participou também de uma outra palestra, ela conta, né, que participou de uma outra palestra, ela estava na plateia, e eles estavam falando da questão de gênero, e daí, de repente, lá houve realmente essa pronúncia de que não tínhamos mulheres negras na matemática. E Sim. Isso deixou ela inquieta, e ela foi para casa e ela mandou e-mail para quase 60 pessoas dos contatos dela, pessoas que... porque a gente sabe que o critério hoje, né, dessa autodeclaração, né, eu me declaro negra, ou eu me declaro parda ou branca, mas ela, dentro do olhar dela, mandou para estes contatos e ela obteve 22 respostas. E ela daí ficou pensando se essas 22 respostas, mais ou menos, que ela obteve, é porque eles não tinham recebido um e-mail, ou porque essas pessoas não se autodeclaravam negras, ou porque não queriam falar sobre essa temática. Haja vista que ainda é uma temática que, infelizmente, né, as pessoas têm alguns milindres, não sei, né, às vezes para realmente abordar. E daí ela começou realmente de boca em boca mesmo, falar com uma amiga e com outra, olha, você conhece alguma mulher, né, que seja na área da matemática, e que se autodeclara negra, né, entre em contato comigo para eu saber onde elas estão. Então começou a pesquisa por aí, foi bem interessante, mas isso surgiu numa palestra também que ela foi para falar de gênero, e ela não encontrou essas pessoas para representá-la, né, que é justamente a frase que ela traz, né, onde você não se enxerga, você não se imagina. É importante que nós possamos nos enxergar, nos ver, né, diante também aí de pessoas como a Manuela da Silva Souza. E ela conta, né, Sandra, que depois dessas 22 pessoas apenas que responderam os e-mails, ela começou a ir buscar, né, pegou o contato, pegou o Facebook, o WhatsApp, começou a conversar, porque ela falava assim, bom, no meu ver, né, são matemáticas mulheres negras, mas talvez ela
ela não se considere, não se encontre, o que está acontecendo, vou buscar, vou procurar saber. E hoje esse número aumentou, né? Já tinha 66, né, na época, e eu acredito que esse trabalho deve continuar, e a gente vai pesquisar a respeito para ver como está esse número aí. Sim, pegamos, né, o e-mail e dá para a gente entrar em contato. E interessante que nós tivemos também no Instituto Federal com a professora Lucilene, é importante lembrar aqui, a professora Lucilene, ela também trouxe as discussões étnico-raciais durante o ensino de geometria. Eu participei apenas de uma oficina, na segunda oficina eu não consegui, foram 5 encontros, mas bem interessante. Então, que nós possamos realmente trabalhar dentro da matemática com essa temática, né? Isso aí. E então, aqui dando continuidade, a nossa atividade permanente, números frios não tocam a gente. Então, vocês devem lembrar que em nossos ATPCs, né, anteriores, nós iniciamos essa atividade permanente com o propósito de trazer os números mais próximos da nossa realidade. Então, hoje nós falaremos sobre essa taxa de analfabetismo, que segundo dados do IBGE, né, aqui nós temos uma análise por cor ou raça. Se vocês observarem ali em 2019, entre 15 anos ou mais, nós temos uma taxa de 3,6, né, das pessoas de cor branca, que eram analfabetas. Esse percentual, ele se eleva para 8,9 entre pessoas de cor preta ou parda, então uma diferença de 5,3. Então, nós trouxemos aqui esses dados para vocês, para nós observarmos o que está, né, por trás desses números. No grupo etário de 60 anos ou mais, essa taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcançou 9,5%, e entre pessoas pretas ou pardas chegou a 27,1%. Comparando esses dados de 2019 com 2016, então, percebemos que houve uma queda de 2,1 para pessoas de cor branca e de 3,6 para pretas ou pardas. Esses são dados do IBGE, né, de 2019. E aqui nós trouxemos também com relação a segundo sexo, cor, raça, né, entre as grandes regiões, pessoas de 25 anos ou mais de idade que concluíram, ao menos, a etapa do ensino básico obrigatório, tá? Então, a gente percebe que, com relação a cor e raça, 57% das pessoas de cor branca haviam completado, no mínimo, o ciclo básico educacional. Entre as pessoas de cor preta ou parda, esse percentual ele foi de 41,8%, uma diferença de 15,2% entre esses dois grupos que foram analisados, aí por região, tá? De 2016 para 2019, essa diferença reduziu um pouco, era de 16,4% em 2016, porém, se manteve em um patamar elevado, indicando que as oportunidades educacionais eram distintas para esses grupos. Então, quais as possibilidades de implementação da Lei 10.039/03 nas aulas de matemática? Estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, perdão, só um minutinho. Essa demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação desta lei, 10.039/03, que alterou a lei 9394 de 96, né? Então, ela estabelece essa obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas. E eu gostaria aqui de deixar uma reflexão, então, para vocês. De que forma você poderia inserir a etnomatemática em suas aulas?
números que contam histórias, jogos africanos. Então, é uma reflexão e uma sugestão de que forma, né, nós poderíamos pensar em inserir essa etnomatemática nas nossas aulas. Quer contribuir, Sandra, falar alguma coisa? Com a sua experiência lá que você passou sobre esse item? Não, as oficinas, assim, né, as oportunidades que eu tive já de participar, realmente, assim, eu vejo oportunidades grandes para nós fazermos essa implementação, né, e podemos até, nas nossas aulas do dia a dia, né, igual nesse momento que nós trouxemos aqui, uma leitura de uma tabela do IBGE, por que não trabalhar isso como uma situação, um problema, né, trazer essas questões à tona para uma discussão, uma roda de conversa, né? Isso precisa realmente começar a fazer parte das nossas aulas como algo natural, não só em momentos atípicos, né? Nós vamos entrar em novembro e daí, vamos falar do tema. Não, o tema ele precisa ser constante. Nossa conversa inicial, já começamos a nossa conversa há um tempo, mas agora vamos direto aí aos objetivos também do SAEB, da taxonomia de Bloom, e aqui iniciamos então com essa questão disparadora: por que fazer uso do resultado do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto 2021? Nós já tivemos formações anteriores sobre o SAEB, né? A Sandra já proporcionou essa formação, também temos o Centro de Mídias, né? Se necessário, a gente faz um resgate do link dessa formação, né, Sandra? Sim, com certeza. E hoje nós vamos aqui retomar alguns pontos, apenas um resgate rápido, tá bom? Para finalizarmos depois com a taxonomia de Bloom. Nós sabemos que, especialmente esses últimos 2 anos, em que o SAEB ele vai avaliar, foram muito difíceis para nós, né? Desafiadores, né, Sandra? Com todo esse contexto de pandemia. Então, por que avaliar nesse momento? Aqui nós temos aqui o propósito, a evidência, a validade, já vou ler com vocês, mas para sabermos onde estamos, onde queremos chegar, né, e como avançar com os nossos estudantes. Então, qual é o propósito? Aliás, o propósito ele se refere à intencionalidade pedagógica. Então, o que ensinar, para quem ensinar, como ensinar, e assim garantir o direito da aprendizagem do estudante. Então, o que ensinar, para quem... Desculpa, Dani. Tudo bem. Já pensei que era o meu aqui. Eu falei, ai. A evidência, ela já se refere às avaliações que nos possibilitam conferir se os objetivos lá do propósito dessa intencionalidade pedagógica foram atingidos, né? Ou seja, se houve aprendizagem, em quais níveis de proficiência nossos estudantes vão se encaixar ali. E a validade refere-se ao entendimento do uso desses resultados, né? Dos dados da avaliação. Confiram se os resultados são válidos. E até eu estava olhando aqui, Dani, por isso que até deu para ouvir aí tua voz. Uhum. Eu estava olhando aqui pelo chat, né? Se nós tínhamos algum questionamento né, sobre essa temática, né? De fazer esses resultados aí do SAEB, mas ainda os professores não fizeram nenhuma pergunta, nenhum questionamento, mas que nós possamos, então, pensar realmente. Eu sei que há um questionamento dos professores nesse sentido mesmo, né? Mas eu vou usar resultado de 2019, esses alunos já foram, e como que agora eu uso esses resultados para 2021? Então, é legal mesmo vocês irem pensando e indagando essas questões, né, para a gente abrir aqui para uma discussão. Então, aqui nós trouxemos aqui algumas questões para dar continuidade. Por que avaliar, né? O que aconteceu com as aprendizagens dos nossos estudantes de 2 anos para cá? Então,
para que servem esses dados de 2019 e 2021, considerando os diferentes contextos? Então, diagnosticar as necessidades de nossas escolas, de nossos estudantes, considerando os dados que dispomos de 2019, né, e os efeitos da pandemia e os dados novos que teremos agora em 2021. Então, quais as defasagens que deverão ser recuperadas? Aqui nós vamos... fizemos aqui um recorte, né, uma escola que nos autorizou, não é, Sandra? Sim. Aqui nós temos, ali embaixo, o IDEB observado dos anos, as metas projetadas, e nós temos os links do boletim do IDEB, SAEB, metas de 2021. E aqui em cima nós temos aí um cálculo, né, da meta da escola de 2019, então pegou ali 4,69, que é a nota padronizada do SAEB, multiplicada pela taxa de aprovação, então resultou ali no 4,6. A meta da escola de 2019, 4,9. Então, Sandra, você quer compartilhar aqui esse estudo aí por ano, 2009, 2011, depois 2015, houve esse avanço aí do IDEB observado, né? Isso, é legal, Dani, até os professores entenderem, assim, quando a gente vai ali no link que vocês têm do boletim IDEB, né, vocês, pelo IDEB, vocês vão conseguir mais os números mesmo, né, que seriam realmente qual foi a nota padronizada aí no SAEB, a nota de língua portuguesa, a nota de matemática, são números. Já no boletim SAEB, ele vai trazer a proficiência, né? Como que meus estudantes estão? E naquela régua, eles se encontram em qual proficiência? Já na meta, você vai ver realmente qual é a meta que a minha escola precisa alcançar. Então, cada link que você for entrando, você vai com um objetivo. Essa régua que vocês estão encontrando, que está em vermelho, IDEB observado e metas projetadas, a gente consegue olhar a linha mesmo, né, que esses estudantes, na realização das suas avaliações, obtiveram aí esses resultados. Então, a gente observa nessa escola, por exemplo, que ela vem de 2007, ela vem crescendo, né? Em 2009, ela atingiu 4, 2011, 4,1, e está em verde porque ela atingiu a meta desejada, esperada pela unidade escolar. 2017, ela não teve resultado. Isso é legal nós falarmos um pouquinho, nem em 2017, 2007, por isso que ela não teve a meta, mas por que ficou em branco? Algumas escolas vocês vão perceber isso, na hora que vocês forem analisar, vocês vão observar que está em branco. Por que está em branco? Porque é considerado, para análise desse resultado, a participação de 80% dos estudantes, acima de 80% dos estudantes. Então, às vezes, a escola, né, toda a equipe, tá, pessoal? Não estou falando aqui os professores, porque senão dá a impressão assim, que a carga é só do professor. Não, a equipe escolar pensar em ações de engajamento para que esses estudantes consigam realmente realizar essas avaliações, né, que tenha um resultado aí para ser observado, porque a participação de 80% desses estudantes. Então, envolver o Grêmio, envolver outros tipos de ações com a comunidade, falar, divulgar, mas aí um contexto, é a escola, né, pensando aí de que forma que ela consegue engajar realmente esses estudantes. Por isso que não obtiveram aí resultados em 2017. Mas a gente observa que houve um crescimento já em 2019, que não conseguiram atingir a meta, né? Por isso que não ficou aí destacado em verde, mas tem a projeção de 2021, que ela precisa aí chegar em 5,2, tá? Isso a linha histórica, é legal para a gente observar como que a nossa escola vem caminhando a cada 2 anos aí com o resultado do SAEB. E aqui nós temos também essa análise, né, por nível de proficiência. Então, nós temos aqui o nível 2 e o nível 3 com uma taxa de percentual aí dos alunos do 9º ano, e essa por nível de proficiência, como eu já disse, então 24,62%
no nível 2, 19,72% no nível 3, né? E ali, inclusive, no nível 3, nós temos um destaque desse desempenho, está em vermelho, não sei se estão conseguindo ler, resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, ele está destacando a habilidade do nono ano 08, que ela está na BNCC também, está no Aprender Sempre, né, que é a unidade temática de álgebra, né, Sandra? Isso. E essa habilidade, a gente observa aí, né, como que casa esses níveis de proficiências do SAEB com a habilidade do currículo e as habilidades da BNCC. Então, como estão articulados. Então, também essa habilidade vai aparecer na primeira e na terceira série do ensino médio. Olha que interessante. Lá, provavelmente, quando a terceira série do ensino médio realizar aí o SAEB, essa habilidade vai aparecer em outro nível. Com certeza vai aparecer. E ela se encontra aí no nosso material do Aprender Sempre e também na BNCC. Sandra? É isso mesmo, Dani. Na verdade, nós temos, né, igual eu falei, a gente tem a leitura dos boletins DESP, que traz realmente a questão mais dos números, né, de metas e tudo mais, mas de uma forma pedagógica, eu gosto do boletim SAEB, porque o boletim ele traz realmente esse nível de proficiência. Lembrando, né, Dani, só que do nível de proficiência, gente, aqui é um exemplo, por isso que aparece 9 nível, porque é do nono ano de matemática, daí difere. Matemática, por exemplo, do ensino médio, já são 10 níveis, né? Então a gente tem que, às vezes, observar esses detalhes. Língua portuguesa vai ser 8 níveis, né? Os anos iniciais também diferem, então a gente só tem que pensar nessa questão, senão às vezes dá a entender que são 9 níveis para todo o segmento, e não é desta forma. Então, aqui nós temos os materiais de referência. Então, nós temos aqui os níveis de proficiência do SAEB, a escala de proficiência de matemática do nono ano, que nós utilizamos, matriz de referência e descritores, e temos as habilidades essenciais do Aprender Sempre. Então, esses foram os nossos materiais aí consultados e utilizados para a nossa TPC. Isso, agora, então, e a partir deles, né, Dani, é que nós vamos aqui dar continuidade, tentar amarrar aí com a taxonomia de Bloom e amarrar também com as questões étnico-raciais, que elas não ficaram lá atrás, não, né? O nosso desafio foi justamente esse, como colocar essas questões nas nossas aulas de matemática, mas também nas nossas formações quanto diretoria de ensino. É isso mesmo, é incrível que a gente tenta articular e amarrar todos esses tópicos com vocês, né? Desde ali da etnomatemática, das questões que nós trouxemos, dos números frios, né? Então, essa ideia de trazer mais próximo essa realidade dos números, que nós, a cada TPC, vamos trazer um tema diferente para vocês, e amarrar tudo isso com esses materiais, né, com os nossos materiais de referência, e agora, com vocês, taxonomia de Bloom, Sandrinha. Então, vamos lá, pessoal. Bom, nós tivemos primeiro, né, uma questão disparadora aí, nós pedimos para que vocês entrassem no Canva, que era num quadro colaborativo, né, e respondessem o que você sabe sobre a taxonomia de Bloom e os níveis de proficiência do SAEB. E alguns professores, né, aí tinha um link, né, eu encaminhei no grupo de vocês, e aí alguns professores responderam. Talvez aqui vocês vão falar, poxa, o meu aqui ainda não está, eu respondi, que realmente, né, o recorte eu fiz ontem à tarde, fui pegando alguns recortes, né, tirei os nomes, porque não era o nosso objetivo mesmo, né, saber os nomes, porque aqui era uma sondagem,
do que vocês já sabiam sobre a taxonomia de Bloom para nós falarmos aqui um pouquinho hoje. Então, agradeço todos os professores que participaram, os que não participaram por algum motivo, que vocês entrem, participem, mesmo que já tenha, hoje nós já estamos mostrando aqui o resultado, mas após nós falarmos aqui da taxonomia de Bloom, entrem, né, colaboram, olha, aprendi isso, olha, ainda estou com dúvida. Eu acho bacana, é uma metodologia diferente aqui pelo Canva, a gente consegue fazer uma sondagem, é possível usar com o estudante, então há várias possibilidades aqui de utilizar o Canva. Hoje até uma professora já socializou comigo, a professora Geralda, né, o que ela está fazendo lá, as atividades que ela está utilizando também lá no Canva, e é interessante. Então, caso tenha dúvida, eu não sei, eu tentei usar, mas não sei como usa, também nós estamos aqui para auxiliar. Eu não vou conseguir ler todos, por conta até do tamanho da letra, né, porque eu tentei colocar aqui os que tinham já respondido, não queria deixar ninguém ainda dos que tinham respondido sem a representatividade aqui, então ficou pequenininho. Mas eu vou ler, assim, uns 2 para nós entendermos, né, por que nós pensamos nessa formação, porque foi a partir dessa sondagem. Então, foi colocado, né, não sei a respeito da taxonomia, não sei nada a respeito da taxonomia de Bloom. Quanto ao SAEB, preciso aprender mais um pouco, né, ou muito mais. E faço aí o convite para vocês também colocarem aí no chat, participando, vocês, né, já conhecem da taxonomia, não deu para entrar, não deu para responder, mas podem aí participando também, a Dani vai passando. Outros colocaram, né, a taxonomia de Bloom é como um sistema capaz de fazer ordenamento e classificação do aprendizado do aluno. SAEB também permite identificar os níveis de proficiência dos alunos. Nós temos, né, que a taxonomia é uma estratégia de planejamento, organização de categorias cognitivas, identificar o nível de desempenho de cada aluno com base dos mais simples ao mais complexo. Isso ajuda os professores a planejar seu trabalho de modo a entender as necessidades de aprendizagem de cada aluno. Então, nós tivemos aqui algumas respostas, e a partir dessas respostas, nós então preparamos o nosso material, atendendo desde o que do professor, que, né, que coloca aqui, não sei nada a respeito, quanto aquele que já colocou que ele sabe um pouco da taxonomia. Outros colocaram realmente na pesquisa, passando rapidamente pelo Google, descobri que se trata de um sistema de ensino criado lá nos Estados Unidos a respeito dos níveis de proficiência do SAEB, sei que são a média de 9 níveis, aplicado nos anos finais, por isso até que nós falamos já, né, dando a resposta também aqui já por esse professor, depende realmente do segmento que você entra, né, às vezes muda aí os níveis de proficiência, tá bom? Então, baseado aí nessa sondagem, nós buscamos 2 autores para nos iluminar, né, acerca dessa temática, que é a taxonomia de Bloom educacionais, José Florencio Rodrigues Júnior, e Como Aprender e Ensinar Competência, com Antônio Zabalo Laia Armal. Esses 2 livros foram socializados no dia 27 de agosto, na formação do Centro de Mídia, no finalzinho, né, a formadora, ela citou esses 2 livros. Comprei os 2 livros, né, então, esse da taxonomia, realmente li, muito bom, ele é fininho, tá vendo? Ele dá para a gente, tranquila a leitura dele. Como aprender e ensinar competências, eu ainda estou lento, estou bem no início, então não trouxe muitos dados dele no momento, tá bom? Mas nos baseamos nesses livros para estar trazendo hoje a formação aqui com vocês. Então, a taxonomia de Bloom revisada, nós vamos falar da taxonomia revisada e as avaliações externas. Por que colocamos avaliações externas? Porque, na verdade, hoje nós vamos falar do SAEB, mas nós temos também o SARESP. Dani, a hora que você tiver, né, o pessoal for colocando alguma coisa no chat, pode me interromper, fica à vontade, tá bom? Estou acompanhando aqui pelo chat, assim que tiver aí alguma coisa, eu te falo sim, tá bom? Tá joia. Então, vamos para a definição, né, da taxonomia, olhando para o dicionário mesmo. O que quer dizer taxonomia, né? Ela tem sua origem no grego, tax quer dizer ordem, nomos, lei, norma, né? Então, a gente percebe aqui que ela é mais, até respondendo já, né, de uma das questões ali da sondagem, ela se trata mais do que uma classificação, né? Porque
ela tem uma ordem, mas ela estabelece também uma lei, né? Então, pensando na origem mesmo da palavra, no significado da palavra, eu vou pedir para vocês participarem aí no chat para a gente tentar diferenciar o que é uma classificação de uma taxonomia. Qual é a diferença entre essas duas? Né? Vamos pensar que a gente, quando está falando nessa taxonomia, né, quando ela fala de ordem, ordem quer dizer o quê? É uma estrutura, dispõe de uma sucessão de fatos, né? Então, olhando para a nossa área, né, eu tenho, assim, um desafio para vocês. O que seria uma classificação ou uma taxonomia? Agora, vamos lá, hein, gente, participando aí no chat. Entre a distinção entre triângulos com base nos lados em equilátero, isósceles e escaleno, eu estou falando aqui de uma classificação desses triângulos ou eu estou falando aqui de uma taxonomia? Então, aguardo aí a resposta de vocês só para a gente dar continuidade realmente, né? Para a gente tentar diferenciar isso. Então, lembrando, a taxonomia, ela vai além do classificar. Ela vai justamente pensar nessa estrutura, vai dispor de uma sucessão de fatos, né? Ela tem uma sequência, eu tenho uma hierarquia, né, que vai um após o outro, tendo ali vai se acumulando mesmo, né, algumas questões. A classificação, né, eu posso classificar pensando até nessa questão mesmo de campeonato, então, primeiro colocado, segundo, terceiro colocado, né, eu posso começar lá do terceiro também. Então, agora, voltando isso para a matemática, quando eu falo da distinção entre triângulos com base nos lados, em equilátero, isósceles e escaleno, eu estou fazendo uma classificação ou eu estou fazendo uma taxonomia? Isso, né, que é justamente essa reflexão eu tirei deste livro que eu mostrei para vocês, que é a Taxonomia de Objetivos Educacionais, de Rodrigues Júnior, José Florencio, tá? E ele começa justamente para nós entendermos o que é uma taxonomia, fazendo essa provocação. Então, para nós tentar realmente aqui já começar de uma forma objetiva, digamos assim. Dani, tem alguma participação? Olha, agora a professora Cremilda Pereira colocou taxonomia. Ainda o pessoal está um pouquinho tímido, hein? Vamos participar. Lembrando, pessoal, novamente, né, essa questão, vamos pensar novamente, né, para matemática. Para eu ter realmente eu começo nessa ordem, o estudante, vamos facilitar aí para vocês, o estudante, ele precisa seguir essa ordem, né, ele primeiro precisa aprender equilátero, triângulo equilátero, depois isósceles, depois escaleno, isso é acumulativo, isso segue essa hierarquia, precisa dessa hierarquia, né? Se é necessário ter essa hierarquia, é uma taxonomia. Se não precisa ter essa hierarquia, a gente pode dizer que nós estamos classificando. Ó, deixei um pouco mais... O Célio diz sequência, classificação. A Claudete diz que vejo como distinção. Verônica, classificação. Claudete, como classificação de triângulos. Ótimo. Ai, gente, ó, essa participação que nós queremos aí de vocês, tá bom? Obrigada aí pela participação mesmo. Nós vamos ter outras participações aqui de vocês, então, né? Olha só, depois da sua fala, olha que legal, ó. A Cremilda falou assim, não, taxonomia não, agora classificação. Então, tá ótimo, gente. Conseguimos aí, né, para iniciar, para falar um pouco dessa taxonomia de Bloom, diferenciar. Então, ele é mais do que uma classificação, né? A gente nota que entre esses três tipos de triângulo não existe uma continuidade que esteja mais presente num do que no outro. Não posso olhar para o triângulo e falar, não, né, o triângulo, o equilátero é uma continuidade do isósceles ou vice-versa, né? Não, a gente classifica esses triângulos, né? A taxonomia é mais do que isso. Uma taxonomia, entretanto, é mais do que uma coleção de classes de objeto.
Numa taxonomia é preciso que haja um sentido de hierarquia, ou seja, ela deve ter uma sequência, ela é cumulativa, né, caracterizando uma continuidade. Então, quem trouxe essa ideia de taxonomia, por isso que chama Bloom, é o Benjamin Samuel Bloom, da Universidade de Chicago, Estados Unidos. Então, teve um professor também que colocou lá, né, que seria uma estrutura lá dos Estados Unidos. Então, Benjamin Samuel Bloom, ele é da Universidade de Chicago de lá, foi um psicólogo e um pedagogo americano que fez importantes contribuições no campo da aprendizagem para o domínio da taxonomia dos objetivos da educação, tá? Começou, então, lá com Benjamin Bloom. Depois tivemos a taxonomia de Bloom revisada, que é essa que nós vamos falar um pouco mais hoje. A taxonomia de Bloom é um desses instrumentos cuja a finalidade, então, qual é a finalidade dessa taxonomia? É auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo, que, no contexto deste artigo, eu coloco deste artigo porque embaixo vocês estão vendo aí que eu pesquisei, né, para eu saber qual era a finalidade da taxonomia, eu pesquisei, né, o Ferraz aí, tem o nome direitinho, e tem o link para vocês acessarem depois, que se trata de um artigo, que engloba a aquisição do conhecimento, competências e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é um instrumento, na verdade, né, mas a finalidade dele ali não está ligada também só no desenvolvimento cognitivo. Observam que aqui ele fala, né, engloba a aquisição de conhecimentos, competências e atitudes, tá? Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais disso. Então, nós temos aqui o Lauren Anderson, doutorado pela Universidade de Chicago, onde trabalhou em estreita colaboração com Benjamin Bloom. Então, né, ele traz essa taxonomia revisada, mas ele trabalhou ali diretamente também com Benjamin Bloom. Principal contribuição educacional. Em 2001, Anderson trabalhou com, não sei se a pronúncia que eu vou fazer agora é correta, Kethlon, não sei, né, se realmente é essa pronúncia, para publicar uma taxonomia de Bloom revisada. E daí, isso tudo me chamou a atenção, porque quando eu fui pesquisando, por isso que o nosso objetivo ali realmente era socializar aquela nossa formação que nós tivemos lá no início do dia 27 pelo Centro de Mídia, tudo isso foi me chamando a atenção no sentido assim, tá, mas o que a taxonomia de Bloom tem a ver com as avaliações de larga escala aqui no SAEB? Isso surgiu agora? Por que essa conversa? Então, pesquisando, eu observei que teve um seminário internacional de devolutiva das avaliações de larga escala, lá pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP, né, que foi isso lá em março de 2014. Lá eles tiveram esse seminário e o Anderson, que trouxe essa taxonomia de Bloom revisada, estava participando desse seminário internacional. E ele teve essa pronúncia que, gente, achei muito legal aqui para as nossas discussões, para essa nossa aula, né, pedagógica aqui, para conversarmos um pouquinho. Ele diz assim, uma vez que se adote uma direção, gente, o que é uma direção, se a gente for parar para pensar? Uma direção é uma taxonomia. Então, uma vez que se adote uma taxonomia, uma direção, né, eu estou falando aqui justamente de uma estrutura. Não se perde o alvo. Quando eu falo de alvo, o que é alvo? O meu objetivo. Então, eu penso numa taxonomia que tem um objetivo, e qual é o meu objetivo? É a qualidade de ensino. Então, eu penso na taxonomia com o objetivo de atender à qualidade de ensino. Só que diz assim, temos que nos mover como juntos. Então, não é mover somente o professor ou somente o diretor, não, é todo junto. É diretoria de ensino, é secretaria, é professor, é unidade escolar, juntos. Nos aspectos que nos unem para chegar aonde? No sistema educacional que queremos. Então, eu fiz realmente aqui, como vocês estão vendo, é uma fala do Anderson nesse sistema internacional para falar de avaliações de larga escala. Coloquei aí embaixo também para vocês o link desse seminário, porque esse seminário, gente, foi o que realmente clareou, no meu entendimento, onde traria realmente essa questão da taxonomia junto com as avaliações de larga escala.
Então a gente já viu que a taxonomia, ela é mais, né, do que você classificar, vimos quem foi que começou com a taxonomia, qual o objetivo dela, que seria, né, realmente a qualidade do ensino. Ela é uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta para quê? Né? É uma ferramenta que que padroniza a nossa linguagem, porque ali na fala, né, do Anderson, vocês viram que ele colocou realmente juntos, que juntos possamos pensar nessa aprendizagem. Então, a taxonomia ela vem justamente isso, para padronizar uma linguagem sobre os objetivos de aprendizagem, para facilitar essa comunicação entre todos, docentes, coordenadores, gestores, diretorias, secretaria, todos, para falarmos essa taxonomia, mas usando, né, dentro essa ferramenta dos conteúdos, competências e o grau de instrução desejado. Para que mais? Para definir os objetivos de ensino e de aprendizagem. E para determinar a congruência dos objetivos educacionais, atividades e avaliações de uma unidade, curso ou currículo. O que isso quer dizer? Nós temos, na verdade, ali, né, quando houve realmente esse seminário internacional, que foi discutido as avaliações de larga escala, foi pensado já dentro da taxonomia de Bloom, mas que os currículos também pensassem nessa taxonomia, nessa ferramenta, que os cursos também pudessem pensar nessa ferramenta. E não só as avaliações externas, mas as avaliações internas, porque olha só, todos, né? Quando ele coloca todos envolvido nesse processo, tá? Então, é a congruência do objetivo educacionais para todos. Ô, Sandra. Pode falar, Dani. Pegando um gancho aí da sua fala, tem uma contribuição aqui do Amarildo, que diz assim: então a BNCC é uma taxonomia, pois os conteúdos estão interligados e existe a hierarquia, certo? Sim, a BNCC, nesse seminário, Amarildo, você, na hora que você lê, você vai gostar bastante, porque nesse seminário eles estudaram, eles falaram também, né, da BNCC. Eles falaram na verdade, vamos colocar assim, a BNCC, porque a BNCC é um todo, né? A BNCC ela vai trazer as competências, as habilidades, então, mas ali a gente percebe que seria realmente esses objetivos de aprendizagem. Vou colocar aqui numa linguagem mais fácil para nós, essas habilidades, elas estariam nessa hierarquia e também elas vão ser acumulativas, né? Então, o estudante precisa passar por essa hierarquia e acumulativa. Vai clarear muito para você na hora que você realmente lê esse seminário que fala, né? Porque esse seminário, e tem um vídeo também muito bacana que vai fazer essa ligação da BNCC e a taxonomia de Bloom revisada. E daí nós temos, né, a estratégia de planejamento, entendendo a hierarquia dos processos cognitivos de acordo com os níveis de complexidade e com os objetivos de aprendizagem. Então, nós temos, por um lado, né, a taxonomia original, que tratava-se do saber o que era o conteúdo, e nós temos, por um outro, essa taxonomia revisada, que é justamente saber como, o procedimento. Tanto de uma taxonomia quanto a outra, porque vocês vão observar aí que as nomenclaturas, né, tem, lógico, um porquê também, que foi aqui, tendo essas adequações de nomenclatura, mas a gente percebe que, tanto uma como a outra, nós temos os pensamentos de ordem inferior, que são esses, quando nós começamos aqui pela pirâmide, os mais lá embaixo, né, o lembrar, compreender, aplicar, até a alta demanda cognitiva, que são os pensamentos de ordem superior, né? Que seria justamente lá, que nós já começamos lá no analisar, avaliar, criar. Então, assim, a ordem, por isso que fala, né, dessa questão mesmo da hierarquia, né? A gente começa lá da base do lembrar e vai subindo as escadinhas do compreender, do aplicar, analisar e pensando que essa aprendizagem, ela é cumulativa também, né? Não quer dizer que o aluno vai para o compreender, pronto, daí eu só vou trabalhar aqui, não, ela é cumulativa, tá bom? Eu grifei aqui para vocês até a diferença, para a gente pensar na diferença entre complexidade e dificuldade. Quando se fala dessa estrutura da taxonomia, eles falam dessa questão da complexidade e não da dificuldade, porque a dificuldade eu posso dizer hoje aqui para vocês, gente, eu estou com uma dificuldade enorme para pagar a minha conta. Por que eu estou com dificuldade? Porque eu não tenho dinheiro, né? Então, a minha dificuldade é imensa para pagar a minha conta. É difícil, diferente eu falar para vocês
Gente, eu estou com uma complexidade para pagar a minha conta. Por quê? Porque realmente, vocês viram que agora tem boleto que a gente precisa colocar lá, né? Você vai acessar o boleto, você precisa colocar lá os 4 primeiros números do seu CPF. Tem um que é os 3 primeiros números. Daí, às vezes, você não lembra mais o que está pedindo para você abrir o bendito do boleto. Então, existe uma complexidade ali para eu pagar o meu boleto. É diferente da minha dificuldade. Então, a gente pensar aqui nessa taxonomia de Bloom, vamos pensar nisso, né? Eu preciso partir lá da baixa demanda cognitiva, que é o pensamento de ordem inferior, para o meu pensamento de ordem superior, atendendo essa alta demanda cognitiva, porém, ela tem uma complexidade de uma para outra, tá? Eu sigo uma hierarquia e tem uma complexidade de uma para outra. Não quer dizer que eu vou dificultando as questões de uma para outra, mas eu vou aumentando o grau de complexidade. Se ficou confuso, tenho certeza que na hora que nós formos para a mão na massa, não vai ficar mais, tá bom? E nós tivemos também, né, as formações pelo Centro de Mídia, falando um pouquinho sobre isso, mas fiquem à vontade aí para a gente ir discutindo. Bom, vamos lá. Nós falamos anteriormente somente dessa taxonomia de Bloom, mais o domínio cognitivo. Agora nós vamos falar dessa taxonomia de Bloom para o domínio afetivo. Ah, então é uma coisa, depois a outra? Não, né? Todos estão ali igual uma engrenagem. Igual eu coloquei o desenho aqui para vocês ao lado, né? É uma engrenagem. Eu preciso ter o meu cognitivo engrenando com o meu afetivo, que está engrenando ali com o meu psicomotor, tá? Vou dar um exemplo disso, começando aqui, ó. A taxonomia, no caso dos processos cognitivos, organiza-se em torno de um princípio central. E daí ele traz complexidade, de novo a palavrinha, ó, complexidade dos processos intelectuais. Então, quando a gente fala do processo cognitivo, nós estamos falando dos processos intelectuais, ok. Dentro desses processos que nós temos intelectuais, está com 6 níveis: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, que é a taxonomia de Bloom revisada. Para os processos afetivos, tornou-se como principal centro o grau de internalização, com que determinados valores estão presentes nas interações entre o instrutor e a instrução, que é o aluno. E daí tem 5 níveis, que vem lá, né, que seriam os níveis dos processos afetivos. Receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. E depois tem também, né, a questão do psicomotor, que já são divididos aí, né, em 5 níveis. Compõe a taxonomia para os processos psicomotor: percepção, posicionamento, execução, acompanhamento, mecanização, completo domínio de movimentos. Tá, ok, Sandra. Então, sei agora que a taxonomia não é só aquela cognitiva que nós vimos. Agora, nós temos também a taxonomia para o domínio afetivo. Funciona como uma engrenagem, né? Eu não trabalho separadamente. Na hora que eu vou desenvolver uma atividade, eu penso nesse cognitivo, mas com o afetivo e o psicomotor. Tá, mas me dê um exemplo. Tudo bem. Quando eu vou trabalhar o cognitivo do lembrar, tá? Então, tem aqui a flechinha aqui para vocês do lembrar. Quando eu falo do lembrar, eu não vou trabalhar a memorização. É a memorização, ó. Lembra, ó, a minha memória, lembra. Vou voltar lá atrás. Daí eu vou resgatar uma orientação que nós tivemos há muito tempo atrás, quando eu trouxe a questão da neurociência. Quando eu trabalho com a memorização, que entra nessa questão mesmo, né, de lembranças, essas lembranças, se elas são lembranças positivas, se elas são lembranças mais marcantes, é mais fácil para eu recordar, né? Haja visto que, por exemplo, se eu falo aqui, pessoal, ou vocês me perguntam, Sandra, semana passada, o que você fez semana passada? Me conta, né? Sei lá, a quinta-feira da semana passada. Gente, eu sei que não teve a TPC com vocês, mas porque é algo que me lembra, tá vendo? É algo que está na minha lembrança, porque é marcado, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar, não posso trazer qualquer coisa para eles, então vai ficar ali na minha lembrança. As demais coisas, já não sei, não lembro todas. Porém, se vocês me falarem, tá, mas e no seu Natal? No Natal, ai, Natal, olha, estava ainda na pandemia, olha, eu fiquei em casa, eu consigo lembrar mais fatos. Então, essa memorização, eu estou trabalhando com o cognitivo, do lembrar. Porém, olha só, se não atingir já o meu afetivo.
atingiu o meu afetivo, porque se foi marcante, lembra lá, né, que a gente falou sobre a neurociência, justamente se é uma lembrança de curto prazo, né, uma memorização de curto prazo, ou se é de longo prazo. Se é de longo prazo, isso fica na minha memória. Se é de curto prazo, dormir, ó, à noite vai pro lixinho, né? Não é assim que funciona? Então, esse cognitivo precisa estar ligado a um afetivo. E daí eu volto aqui para as questões étnico-raciais. Se a gente traz uma questão de matemática, mas que eu vou trabalhar as questões étnico-raciais, será que esse afetivo meu, o psicomotor, ele não vai ficar muito mais ativo? Essa aprendizagem vai ser muito mais significativa? Eu trago para uma roda de conversa, mas por quê? Por que eu observei lá pelo gráfico que as pessoas de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo para o negro ou pardo aumentou, triplicou? Por que isso acontece? Você realmente observou próximo de você que isso também acontece, sei lá, um parente, uma pessoa que você conhece, daí você abre uma discussão. Legal, olha, quando eu for entrar de novo, pode ser uma equação de segundo grau, pode ser o que for. Eu entrei novamente, lembra que nós discutimos sobre até as questões étnico-raciais? É diferente, então eu mexo ali com o meu afetivo. O psicomotor, gente, eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, que vocês viram, né, pelas anotações. Além de eu riscar, eu risco, eu ainda tenho que escrever num papel, se bobear eu escrevo num caderno, enfim, eu preciso. Isso daqui teve pessoas até que falaram, Sandra, tem PDF, eu te passo em PDF. Eu falei, mas eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso fazer isso, senão eu não aprendo. É a minha forma, né? Tem aluno que ele é mais visual, tem outros que eles precisam escrever. A gente observa na matemática, hoje estão trabalhando muito com o mapa conceitual. Por quê? A escrita, e no mapa conceitual eu preciso colocar o quê lá? Uma figura, uma cor, que aquilo seja, né? Que realmente chame a minha atenção. Então a gente observa, tá vendo? Um tá ligado no outro, não tem nada separado. Essa engrenagem é junta, tá bom? Tá, e o compreender? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem o compreender, tem o aplicar, tem o analisar, o avaliar e o criar. Bom, vamos então dar um exemplo aqui bem rápido. Sei lá, equação de segundo grau. Vamos para uma equação de segundo grau. Memorização, vou lembrá-los. Pessoal, vou dar um exemplo, sala de aula. Pessoal, coloquem para mim, citem para mim, quais são os coeficientes de A, B e C. Quais são? Eu tenho lá AX elevado, né? Tem lá, depois o BX elevado ao quadrado e um número. Tá? Coloquem para mim, só quero que vocês citem para mim quais são os coeficientes, né? Tem a parte literária, que vai cair lá, o grau 1, o grau 2, enfim. Citem para mim quais são. Olha só, eu estou trabalhando o quê? A minha memória. O que é mesmo? O que o professor falou? O que eu preciso seguir? Tá, memorizei. Depois eu vou compreender isso, ou seja, eu já represento isso de alguma forma. Daí você pede para eles assim, olha, pessoal, agora escrevam para mim quem são, porque agora não é mais a letrinha A, B e C, eu coloquei números. E daí eu coloquei números e tirei um membro ali, não coloquei, de repente coloquei só um número com ali que seria o coeficiente de A e de B, não tem o valor de C. Pessoal, olha, e agora? Representem para mim quais são, né, os coeficientes de A, B e C. Pronto, gente, não é assim? O aluno já fala assim, professor, mas não está estranho aqui, está faltando alguma coisa. Daí é onde você entra com compreender. Então, ele memorizou o quê? Aquela sequência. Mas para ele começar a representar de fato, ele tem que entender que existe sim momentos que eu vou ter o A, momentos que eu vou ter o C, não vou ter o B, enfim. Ele já representa isso para você. Tá, então vamos aplicar? Ele aplica em novos dados. Gente, não acontece às vezes quando a gente já pede para que eles, nessa equação de segundo grau, você dá, por exemplo, uma expressão, trocou número em novos dados, trocou letra, colocou lá Y, Z, colocou alguma outra coisa. Ah, professora, eu não sei. Porque, na verdade, ele ainda está na memorização. Olha lá, a gente teve o grau de complexidade, então a gente já aumentou, pediu para ele representar, tá, agora aplica aí em novos dados. Pessoal, mudamos letras. Pessoal, mudamos a expressão. De repente, eu coloquei lá x, abre parênteses, coloco lá de novo x, menos 4, fecha parênteses, que é igual a menos 4, por exemplo. Né? Mudei a forma da expressão, mudei letra, mas e aí?
por conta disso, não é mais uma equação de segundo grau? Tá, agora analise para mim. Tá, para analisar, então agora ele vai ter que pegar essas equações que eu tenho ela simplificada, que eu tenho que fazer distributiva, eu tenho com letras diferentes, né? Eu tenho a equação completa, tá, e agora? Eu coloco lá uma equação que é de primeiro grau. Pessoal, classifiquem para mim. Analisem aí essas equações, quais delas são do segundo grau. E daí sim, ele vai ter que comparar e validar, né? Eu só vou comparar, não, preciso validar se ela realmente é uma equação de segundo grau. E o que faz ela ser uma equação de segundo grau? É ter alguns critérios. Então, ele já vai avaliar quais são os critérios que ela tem que ter para ser uma equação de segundo grau. Né? Eu preciso confrontar essas minhas ideias que eu construí até o momento para ter um critério. E daí sim eu consigo já criar, eu já consigo produzir, que a gente vê que a maioria dos nossos materiais hoje em matemática, ele fala resolver e elaborar situações problema, criar situações problema, e daí ele tem condições para isso. Mas tudo isso, com certeza, né, de certa forma, nós já fazemos? Sim. Às vezes não respeitando essa hierarquia, né? E às vezes não aumentando aí o grau de complexidade. E às vezes a gente realmente só estava lá no lembrar, gente, olha, identifique aí quem são os coeficientes de A e B e C. Daí, de repente, a gente já pede para eles identificar isso, retirando o membro lá da equação e já trocando letra e dentro de uma situação problema, e daí para ele bloqueia. Ele diz assim, não sei, a professora deu mais fácil na hora que ela estava explicando, agora na hora de resolver ela passa o mais difícil. Né? Às vezes a gente escuta isso, né? Porque a gente às vezes pulou realmente essa hierarquia. Lembrando que tudo isso, gente, está junto e misturado com o afetivo e o psicomotor, tá bom? Bom, daí apresento agora para vocês esse nível de cognição da tipologia de conteúdos, que é a inovação da taxonomia de Bloom, né? Então, o que ele traz de inovação nessa taxonomia revisada de Bloom, é essa dimensão do conhecimento. Vocês observam que até essa dimensão do processo cognitivo está igual da pirâmide, né? Eu começo lá, no lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. É a pirâmide. O que entra aqui de inovação? A dimensão do conhecimento, que já é a taxonomia de Bloom revisada, que ele traz também, obedecendo essa complexidade de hierarquia, começa lá no factual, conceitual, procedimental e o metacognitivo. Tá, então, eu tentei colorir essa tabela, até pensando já, justamente, nós trabalharmos aqui o afetivo e o psicomotor, né? Tem pessoas que é mais visual, então, vamos já começar a trabalhar dentro dessa taxonomia. Então, pensando aqui, o que eu preciso? E essa parte verde, então, vamos pensar assim, ó, existe aqui um cruzamento da dimensão cognitiva, que está em azul, da dimensão do conhecimento, que está aqui em amarelo, e o resultado disso é o ensino-aprendizagem, porque está em verde, né? Que eu destaquei aqui em verde. Então, tá, como que faz isso? Realmente é o cruzamento. Então, eu preciso, para cada processo cognitivo, eu tenho um tipo de conhecimento intimamente articulado, tá? Então, para cada processo cognitivo, eu tenho aqui um tipo de conhecimento que estão intimamente articulados. Exemplo disso, e vocês vão percebendo aí o grau de complexidade. Quando eu falo, eu preciso lembrar um fato, preciso lembrar de um fato, eu preciso lembrar da data do nascimento do meu netinho, estou lembrando de um fato, e olha só que eu já mexi com o meu afetivo, data do meu netinho, não posso esquecer, fato. Depois eu falo, tá, mas compreenda esse fato, Sandra, para mim. Eu vou compreender, então, essa data, eu vou compreender esse momento, eu vou compreender o que aconteceu neste momento, aumenta o grau de complexidade. Aplica, então, agora esse fato. Como que eu vou aplicar esse fato? Analisa esse fato, avalia esse fato que aconteceu, cria esse fato. Então, a gente observa que vai aumentando o grau de complexidade. Da mesma forma, se eu fizer com o conceitual, procedimental e o metacognitivo. Esse metacognitivo nós vamos, na verdade, vamos falar um pouquinho de cada um, o que ele representa, tá bom? Bom, o processo cognitivo, como vocês já viram, vai lá do lembrar até o criar. E daí nós temos as palavras, né, que
sinônimos delas, na verdade, que vocês vão ver que não são só essas, peguei algumas, no caderno aparece bem outras, né, outros processos cognitivos aqui, que são as nossas habilidades. Então, a gente vem lembrar, reconhecer, definir. Então, a gente começa a ver, ó, lembrar do nosso caderno, do nosso material, das nossas avaliações, quando a gente pede para os nossos estudantes. Quando eu peço, ó, reconheçam, definam quem são as equações, citem para mim quem são os números naturais, os números racionais. Eu estou trabalhando esse processo ainda que está lá, né? Se a gente for pensar novamente nesse pensamento de ordem inferior e pensamento de ordem superior, a gente está lá no pensamento de ordem inferior ainda, estamos lá embaixo. Se a gente ficar trabalhando só nela, observa-se que eu não atinjo, que eu não preparo esse estudante, e quando a gente fala no preparar esse estudante, a gente lembra da BNCC, né? Que foi o que a Marildo até trouxe, a gente prepara esse estudante que seria realmente, né, o estudante no integral, né, educação integral, num todo, né, então eu estou precisando, assim, trabalhar com esse processo, eu preciso trabalhar com esse processo cognitivo, pensando também nessa educação integral, porque o estudante, ele precisa sair dali, entendendo, criando algumas coisas, né, e se eu ficar muito só nos pensamentos de ordem inferior, eu não proporciono ele a criar, né, e daí eu vou realmente compreender, que é explicar, classificar, interpretar. Eu não vou ler um por um, né? Vocês têm até aí no YouTube, o material está completinho aí, já tem o link tanto da pauta como desse material, e daí vocês podem acompanhar, tá bom? E a dimensão do conhecimento, ou seja, o fato, né? Quando eu trabalho o fato, é o que eu falei para vocês, vou trabalhar data, vou trabalhar termos, parte de um todo, conceito, a estrutura, a classificação, os princípios, processual, o algoritmo, os métodos, os critérios que nós vamos utilizar. O metacognitivo, estratégias de aprendizagem. Que estratégia eu utilizo, né, para aprender um mapa conceitual? Quais modalidades cognitivas? Meu autoconhecimento que eu tenho sobre isso, tá? Então, é a dimensão do conhecimento que o cruzamento dos dois aí entre essa taxonomia de Bloom revisada. Bom, nós vamos agora para o mão na massa, que eu já falei demais, e nós vamos, então, mão na massa. Agora é o momento da participação de vocês no chat para ver se vocês entenderam aí um pouco do que foi dito, tá? Ô, Sandra. Pode falar, Dani. Olha, estou aqui dando risada com o Célio, com o Newton, porque eles estão dizendo aqui, né, voltando lá na conta, que também tem muita dificuldade, ou tem dificuldade e complexidade de pagar. Já estou entendendo bem aí a taxonomia, viu? Já estão participando. Tá vendo quando a gente traz exemplos mais próximos de nossa realidade? Essa é a nossa realidade, né? A dificuldade e muitas vezes os dois, dificuldade e complexidade, né? Mais legal aí a participação deles. Então agora ficam aí também, né? O Célio, a Marildo, o pessoal aí que está participando com a gente. Ficam aí atentos já, né, com os dedinhos preparados para a gente fazer agora esse mão na massa, esse momento que nós vamos realmente observar se vocês estão conseguindo entender aí o que seria essa taxonomia de Bloom revisada dentro das aulas aqui nossas de matemática, falando dessas avaliações, não somente as avaliações externas, como também as avaliações internas e o nosso material do Aprender Sempre. Ficar agora observando se realmente ele também está aí dentro dessa taxonomia de Bloom. Bom, vamos lá. Trouxemos novamente, porque é o nosso desafio, né? Começar realmente a pensar nas questões étnico-raciais dentro das aulas de matemática. Isso também trouxe um desafio para nós. Então, nós criamos aqui uma questão que diz assim, olha, números racionais, o tema. Pesquisa sobre o analfabetismo no Brasil. Segundo os dados do IBGE. Questão 1. Prestem atenção, hein, gente? Observe no quadro ao lado a parte destacada em vermelho. Circule, olha aí, né, o que a gente está pedindo. Ó. Circule os números racionais na representação decimal fracionária. Então, tá ali o destaque em vermelho, para que o estudante ele apenas circule, né? O que seriam os números decimais, ou se tem números fracionários, quais são. Ele precisa somente circular. Quando eu passo essa atividade para o meu estudante, lembrando, também estou trabalhando com afetivo e o psicomotor. Então, olha só, o visual, trago aqui uma tabela,
ele vai, de repente, né, escreve ali, enfim. Mas também eu não posso esquecer o afetivo, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu trago essa questão e junto uma discussão, pessoal, por quê? Porque, olha, eu tenho aqui uma taxa de analfabetismo, do IBGE, são dados, né, que nós temos, e que diz que quando a gente se trata de cor ou raça, 15 anos ou mais, quando a gente olha a questão, né, de 2016, quando a gente olha para a cor, né, ou raça branca, a gente tem aí 4,1. Já preto ou parda vai para 9,8. Por que, né, isso tem acontecido? Será? Vocês têm ouvido alguma coisa na internet sobre essas questões de étnico-raciais, sobre racismo? O que vocês tragam para essa discussão? Olha, trabalhei tanto essas questões, né, de étnico-raciais, quanto estou trabalhando matemática, não estou deixando de trabalhar também, né? E trago isso dentro da taxonomia. Estou trabalhando o afetivo, o cognitivo, o psicomotor. Agora, vem a pergunta para vocês aí no chat, tá? Essa foi a questão, para ele citar, para ele circular ali, dentro dessa discussão que nós tivemos, para ele circular quais eram os números, ali, os números representando de forma decimal ou fracionária. Quando eu trato dessa questão, que eu preparo essa questão, eu estou trabalhando em que dimensão? Daí vocês vão escrever aí no chat para mim assim, olha, se eu acredito, fazendo esse cruzamento, que eu estou trabalhando com datas que seja factual, mas eu ainda estou na dimensão cognitiva, lembrar, vocês vão colocar factual 1. Se vocês acreditam que não, ela já é uma questão que cobra muito mais, então vocês podem, de repente, colocar para mim, ó, conceitual 2. Eu já vou entender que vocês estão ali classificando como que trabalha já conceitos e com a dimensão cognitiva, que já é compreender. Então, olhando para essa tabela, coloquem aí no chat onde essa questão entraria. Eu trabalharia com qual dimensão cognitiva e com qual dimensão de conhecimento. Participem aí, coloquem, só escrevam isso, factual 1, factual 2, factual 3, ou né, qualquer uma outra, faz esse cruzamento aí, que seria a questão da aprendizagem. Eu espero aí, aguardo a Dani com uma resposta, e fico de olho também aqui na hora. Uau, eu ia falar isso para você. Temos aí já a resposta, Dani? Ainda não, estamos aqui aguardando, mas compartilhando aqui a fala da Claudete anterior, muito interessante. Ela disse, como você fala, Sandra, precisamos aí sair do efetue, né? É isso mesmo, né? Muitas vezes, bem lembrada aí, foi a Claudete? Isso. Claudete, é isso mesmo, porque às vezes realmente, né? Isso que eu falei, às vezes a gente só fica assim, né? Cite, identifique, mas às vezes, ou até, né, escrevam, represente, e às vezes até o criar mesmo já fica bem mais difícil, né? Às vezes a gente acaba não proporcionando tanto. E vamos lá, pessoal, participar aí no chat, muito importante, né, essa dimensão de aprendizagem, não é, Sandra? Que isso a gente não aprende na nossa formação. Não, de forma nenhuma, Dani. De forma nenhuma. Então, eu acho, como nós já havíamos conversado anteriormente, passar isso para o pessoal muito interessante. Essa tipologia aí dos conteúdos, né? Essa escala de aprendizagem, muito bacana. Sim, bem mesmo. E é algo que, assim, gente, quando nós começamos a realmente a estudar, né, a compreender toda essa estrutura que traz a taxonomia juntamente com o que nós temos em mãos, isso vai dando, assim, uma dimensão para a gente, né? E daí é lógico, às vezes nós falamos assim, mas, poxa, na sala de aula, para isso aplicar na sala de aula, mas, gente, esse estudo nosso, esse momento de estudo, né, porque é uma aula de trabalho pedagógico coletivo, esse momento nosso, ele é riquíssimo realmente para a nossa formação, para nós entendermos e compreendermos algumas coisas realmente que está envolvendo aí a aprendizagem, né, dos alunos. Nossa, aqui nós temos a Tereza, que diz conceitual 2,
E o Célio fala, prof, explica mais uma vez. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos voltar. Aqui, observam que na própria pergunta, ele fala circule, ou seja, ele vai ter que só citar, né? Ele cita um dado. Se a gente for voltar, ó, citar, onde que está aqui, ó, no processo cognitivo, ó, citar. Citar está lá no lembrar. Eu vou lembrar do quê, ó? Factual, de uma data, tá bom? Então, a nossa resposta aqui é factual 1, tá? Eu vou só lembrar de um fato, lembrar de um dado. Eu não uso aqui ainda dimensões cognitivas, vou dizer assim, do pensamento de ordem superior. Eu não preciso de uma estrutura muito assim, digamos, né? Se for pensar lá na questão da pirâmide mesmo, ela não está nesse pensamento de ordem superior. Ele só vai ter que olhar ali para a tabela e citar, e circular, tá bom? Então, seria essa daí. Então, o Célio acertou, ele respondeu agora, factual 1. Ó, Célio tá esperto. Bom, pessoal, obrigada aí, tá, pela participação. Eu sempre fico assim, torcendo para que vocês participem mais, porque a gente fica. Eu sempre estava falando esses dias para a Dani, eu sei que estou em cima do horário, Dani, mas até a gente estava falando essa questão de voltar para o Meet, porque eu sinto falta dessa interação aí de vocês. Bom, pessoal, nós temos aqui uma segunda questão. Eu não vou. A intenção era que vocês participassem novamente pelo chat, mas como, né, a participação ainda está meio tímida, aí por conta do nosso tempo também, eu vou fazer já ela mesmo com vocês. A segunda questão, ela traz assim: em 2019, 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas, percentual que se eleva para 8,9% entre pessoas de cor preta ou parda, diferença de 5,3%. De novo, entre todas as nossas discussões etnorraciais, traz essa aula mais significativa, e daí vem, escreva a representação do número decimal 5,3 para a representação de número fracionário. Quando eu peço para ele escrever, ó, vamos voltar, tentar lembrar lá novamente, né, da lista, eu estou pedindo agora para ele escrever. Né? Então, ele tem que representar algo. Ele vai representar dentro do quê? Ele vai representar ainda dentro de fatos, tá? Ele já está escrevendo. Então, eu estou pedindo para ele representar apenas. Ainda também, se eu for pensar, né, na ordem lá, ele está no pensamento de ordem ainda inferior. Quando eu venho para a terceira questão, eu já falo, ó, resolva a operação abaixo, ó, resolva a operação abaixo no verso da folha e depois registre o resultado na frente da expressão. Observe a tabela ao lado, taxa de analfabetismo. Resolva a operação destacando a diferença. Ó, ele vai ter que aqui lembrar de alguns conceitos, não vai? Porque ele vai ter que saber qual é a diferença, ele tem que fazer um cálculo aqui entre as pessoas de 15 anos ou mais, brancas e pretas ou pardas. Então, ele precisa lá olhar, né, lembrar de alguns conceitos. Então, ele passou, é cumulativo. Então, ele passou já do lembrar, lembrou de algumas coisas, né, ele já teve essa compreensão, porque, né, ele tem que compreender o que eu estou falando, para colocar realmente aquilo que é o conceito dessa conta, porque não é uma conta simples só que ele vai ter que subtrair, ele vai ter que pensar número embaixo de vírgula, eu estou falando de números decimais, ele vai ter que olhar direitinho, fazer essa subtração, como que eu faço, né? Então, aqui a gente percebe que tem um grau de complexidade um pouquinho maior, então ele já aplica conceitos, tá bom? Então, assim, aqui só para a gente... Seria legal a gente fazer esse exercício, mas depois, quem sabe, aí nós vamos passando alguns para vocês, como um teste para vocês ir fazendo também, e nós irmos exercitando a taxonomia de Bloom. Gente, então, para a gente fechar, né, para a gente finalizar isso aqui, como pensar em prática pedagógica inovadora frente a um novo contexto educacional? Primeiro, aprendizagem significativa. Traz algo, né, igual nós trouxemos aí, de repente, dados mais recentes, mexe com esse cognitivo, mas também com o afetivo e o psicomotor, né? E as metodologias ativas, elas estão aí para isso.
Também está o quê? Os objetivos de aprendizagem com base na taxonomia de Bloom. A gente percebe aqui que essa questão do pensamento de ordem inferior para o pensamento de ordem superior tem tudo a ver, né? A gente consegue ver aí uma estrutura, uma hierarquia, né? A questão cumulativa, que é muito importante também. Bom, mas Sandra, para fazer tudo isso na sala de aula é complicado trabalhar aí com o SAEB, olhar tudo isso. Bom, pessoal, a gente volta a dizer, quando a gente trabalha com as habilidades essenciais do currículo paulista, e aqui vocês estão vendo uma tabela, mas essa tabela eu até tenho, ela completinha do 9º ano, tem já do ensino médio também, ela traz já as habilidades, né, essenciais que nós temos lá da matriz de habilidades essenciais do 3º bimestre, e como ela casa lá com o cruzamento dela com o SAEB. Então, uma vez que eu estou trabalhando aqui no 3º bimestre com essas habilidades essenciais, automaticamente eu estou trabalhando também com a matriz do SAEB. É lógico, né, de repente vocês vão dizer, mas eu ainda estou no caderno, né, de atividade do 2º bimestre, estou ali finalizando, enfim. Porém, ficar atentos realmente, né, no que nós estávamos falando aqui, ó, uma aprendizagem significativa, um uso de metodologias ativas, e na hora que for trabalhar, a gente pensar justamente nesses pensamentos de ordem inferior e de ordem superior. Será que na hora eu não estou, de repente, pedindo para os meus estudantes só apenas, né, identificar ou citar uma situação ali que é para ele resolver, né? Então, para a gente refletir. Porque aqui no SAEB, por exemplo, a gente vê esse descritor, que seria o descritor 29, ele fala resolver problemas que envolvam variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Então, aqui ele vai mais direto, né? A nossa habilidade, por exemplo, ela já trabalha dentro da uma única questão, várias habilidades até. Então, aqui na nossa ele já fala resolver e elaborar a situação-problema. A gente observa tanto um quanto o outro que ele não está num grau de pensamento inferior, ele já pede um grau de pensamento superior. Então, ficar de olho nessas questões, né, para a gente trabalhar aí com essas habilidades, tanto essenciais quanto do SAEB. Lembrar que nós temos, independente aí, né, do nosso processo cognitivo, nós temos um objeto de conhecimento para colocar esta habilidade, nós temos um contexto, então se a gente está falando para analisar, é analisar o quê? Gráficos, e daí a gente volta novamente, ó, fala da população e amostragem, poxa, traz algo real, como nós trouxemos, por exemplo, essa questão do analfabetismo, né? Em que contexto? E daí ele fala, ó, por meios de comunicação, identificando, quando for o caso, as inadequações, que possam induzir a erros. Então, existe todo um contexto para trabalhar essa habilidade que nós não podemos deixar de lado, e ela se encontra tanto no currículo paulista quanto no SAEB. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para nós pensarmos assim, tá, e os cadernos, eles estão dentro dessa taxonomia? Bom, eu olhei só o 6º ano, não peguei todas as habilidades, é porque o tempo aqui também não ia dar para explorar todos os anos com vocês, mas puxando do 6º ano, gente, eu grifei para vocês irem até entendendo, tá vendo que eu coloquei em amarelo, coloquei lá dentro do triângulo da taxonomia, amarelinho também. Então, todas as habilidades do caderno do 6º ano de matemática, ele aparece também lá na taxonomia de Bloom, tá bom? Então, quando a gente trabalha com essas habilidades, a gente trabalha também a taxonomia. Precisamos pensar realmente essa metodologia, né, que são as metodologias ativas de como que nós vamos trabalhar aí essas habilidades, proporcionando que esse estudante saia desse pensamento de ordem inferior e chegue lá no pensamento de ordem superior. Bom, e isso tudo, gente, que eu estou falando não saiu da minha cachola, né, não tenho toda essa cabeça. Eu achei muito interessante esse material, eu quero compartilhar aqui com vocês. Tem esse documento de referência do SAEB, e ele traz justamente que foi esse encontro que eles tiveram, né, internacional, esse seminário que eles tiveram, eles discutiram esse material também. Então, é interessante que, olha só, isso eu copiei e colei do material, tanto que eu coloquei até a página aí para vocês, está na página 139, e ele já fala aqui, ó, este agrupamento demonstra paralelismo com as primeiras categorias elencadas pela taxonomia revisada de Bloom. Então, o documento do SAEB ele já está dentro
desse pensamento, dessa estrutura da taxonomia de Bloom, tá? Então, foi aí que a gente vai começando a entender como que funciona. Então, a gente começa a entender que aqui já aparecem, né, os eixos de conhecimento, a distribuição proporcional dos itens no teste. Ah, eu estou trabalhando mais com probabilidade estatística. Legal, muito importante. Ah, mas caiu pouco isso lá no SAEB. Num documento já diz, né, que eles iriam trabalhar com 15% dessa probabilidade, com o eixo de conhecimento de probabilidade estatística. Então, achei interessante também trazer essa visão aqui para vocês. E trago aqui para vocês, gente, daí sim, que aqui, quando eu li esse documento, eu me apaixonei. Por quê? Essa síntese das habilidades contempladas em cada cruzamento, olha aí o cruzamento que a gente estava falando justamente da taxonomia de Bloom revisada, e a gente encontra isso lá no SAEB, encontra para a matemática já, né? Então, ele faz aqui, ó, o eixo, que aqui ele traz o eixo de conhecimento. Quais seriam os eixos de conhecimento? Número, álgebra, geometria, grandezas e medida, probabilidade estatística. E que faz o cruzamento com os eixos cognitivos. Quais são? Compreender e aplicar conceitos de procedimento, resolver problemas e argumentar. Então, nós já sabemos que as questões do SAEB, eles estão focados em que eixos cognitivos? O aluno vai ter que compreender e aplicar conceitos de procedimento e resolver problemas e argumentar, tá? Dentro que ele vai fazer o cruzamento. Números, vai ter isso também, ele vai ter que compreender e aplicar conceitos. Álgebra, a mesma coisa, tá? Então, aqui, a gente deixa claro justamente essa taxonomia de Bloom, quando ele faz esse cruzamento do eixo de conhecimento com o eixo cognitivo. Sandrinha, Oi. 3 minutinhos. Estou Só para te encerrando. lembrar. Tá bom. Então, aqui, novamente, um exemplo dos eixos cognitivos, tá bom? Que a gente trouxe. E daí, a gente já entra numa avaliação para vocês, que é o quê? Se vocês conseguem lembrar do que ainda é uma taxonomia de Bloom, vocês estão aí, nesse nível de pensamento de ordem inferior. Se vocês conseguem, né, lembrar, compreender e explicar como funciona essa taxonomia, legal. Se vocês conseguem aplicar, ou seja, fazer questões de matemática baseada na taxonomia de Bloom, melhor ainda. Se vocês conseguem comparar as questões que são solicitadas nas avaliações da AP, do SAEB, avaliações internas, vocês já conseguem analisar. Se vocês conseguem confrontar os dados da AP, do SAEB, das avaliações internas de vocês, o Aprender Sempre, estabelecendo aí já critérios dentro dessa taxonomia, vocês já conseguem avaliar. E se vocês conseguem já produzir questões que possam desenvolver os eixos cognitivos e os eixos de conhecimento, vocês já então estão aí no pensamento de ordem superior. Pensando nessas questões, em que momento será deles que vocês, nesta formação, se encontram? Na parte ainda, né, eu lembro já o que é uma taxonomia, eu já compreendo e eu já aplico, mas eu acho que ainda para eu fazer essa comparação entre questões, eu não consigo. Então, façam essa análise de vocês mesmos e nos avaliem agora colocando aí no chat. Se vocês não conseguem entender, não conseguiam entender o tema, olha, não consigo entender nada de taxonomia, põe aí para gente. Se você tem dúvidas sobre alguns aspectos estudados até agora sobre a taxonomia de Bloom e entendimento dos domínios cognitivos, coloca 2. Se você consegue explicar para um outro professor que foi trabalhado hoje aqui nessa TPC, coloca 3. Tá bom? Então, agora é com vocês, porque da nossa parte nós finalizamos, mas a gente precisa aí dessa resposta de vocês para a gente continuar ou não aqui falando sobre essa taxonomia. Bom, pessoal, tanto eu quanto a Dani, né, agradecemos aí essa participação de vocês. Sempre é um prazer quando a gente fala isso e a gente fala de coração, né, sempre é um prazer enorme falarmos, né, com vocês. A gente sempre pensa assim, poxa, né, gostaria de ter um tempo maior, ou então de realmente estar ali no Meet, porque eu lembro quando vocês, né, falavam com a gente no sentido de até pedir a palavra, mas quem sabe, né, quem sabe aí, em breve nós vamos estar voltando aí para o Meet. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, passo para a Dani aí para fazer as considerações finais. Dani.
Estamos estudando aí essa possibilidade, né, de ir para o Meet, para vocês participarem realmente mais ainda do que vocês já estão. Aqui no chat nós temos aí as contribuições de 1, estão entre 1 e 2, viu, Sandrinha? Aí agora eu consigo olhar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que participaram, já colocaram 2, tenho uma pessoa que colocou 1. Vamos ter que voltar, hein, Dani, com a taxonomia. Vamos voltar para a taxonomia e a gente conversa mais sobre isso. Eu quero agradecer a cada um que participou hoje aqui do nosso ATPC. Né? Muito obrigada, mais uma vez, por nos ouvir, por nos dar essa oportunidade. Nosso papel aqui é de apoio ao trabalho pedagógico, então nós estamos abertos a sugestões, contem conosco, liga para a gente, manda mensagem, estamos aí, tá bom? Um abraço para vocês, obrigada. Pessoal, um abraço, se cuidem, temos aqui, né, colocaram aqui, né, parabéns, eu que imagino, gente, vocês são super-herói aí, tudo que vocês estão fazendo, o agradecimento é todo nosso. Geralda, gratidão sempre também, tá? Muito obrigado, gente. Nós estamos ainda recebendo aqui as mensagens, mas sabemos aqui, terminamos no horário em ponto, então deixamos aqui um forte abraço aí para vocês. Essa participação de vocês, ainda como vocês estão colocando aí 2, 1, deixando aí os agradecimentos, a gente ainda consegue pegar, né? Depois ali pelo chat. Então, estamos encerrando aqui mais aí um momento com vocês aí dessa, né, desse momento, dessa contribuição, dessa formação que é muito importante para todos nós.